Historinhas da Pitty. E ela começa assim. Numa aldeia distante, vivia um mercador viúvo e suas 3 filhas. A caçula era a mais bonita e carinhosa e combinava com seu nome, Bela. A menina era tão apegada ao pai que, quando não estava lendo seus livros, enchia-o de mimos e cuidados. Um dia, o mercador precisou viajar a negócios para bem longe. Quando se despedia das filhas, perguntou o que queriam de presente. Enquanto as mais velhas pediram presentes caros, como vestidos e perfumes, Bela só quis uma rosa, pois não existia nenhuma na aldeia, e ela só tinha visto a flor nas ilustrações dos livros. Depois que o pai partiu, Bela sentiu muita saudade, mas ocupou o seu tempo com o maravilhoso mundo da leitura. Tempos depois, quando o mercador regressava para sua aldeia, caiu uma forte tempestade que o fez procurar um abrigo para passar a noite. Foi quando viu um castelo. Ele bateu à porta, mas ninguém respondeu. Então o mercador entrou e na sala de jantar viu uma mesa arrumada para apenas uma pessoa, com comida quentinha. O mercador não teve dúvida, comeu até ficar saciado. Depois encontrou uma cama toda arrumada, deitou-se e dormiu profundamente. No dia seguinte, quase não acreditou quando viu um farto café da manhã. Ele comeu e saiu intrigado com a hospitalidade recebida. Ao atravessar o jardim, o homem avistou um lindo canteiro de rosas e lembrou do pedido de Bela. Ao arrancar uma, ouviu um urro terrível. Atrás dele havia um monstro horroroso. O mercador ficou paralisado de medo. Então é assim que você retribui minha hospitalidade, estragando o meu jardim? Agora terei que deixá-lo como meu prisioneiro. Apavorado, o pai de Bela implorou que ao menos pudesse se despedir de suas 3 filhas. O monstro concordou e deu ao mercador uma semana de prazo, mas o ameaçou. Caso não cumprisse o combinado, ele iria pessoalmente buscar a família inteira. Chegando em casa, o mercador explicou a triste situação para as filhas, que choraram muito. Então Bela falou: "Papai, o senhor está nessa situação por minha causa. Então nada mais justo que eu vá no seu lugar." De nada adiantaram as súplicas do pai, pois a Bela era muito decidida e nada a faria mudar de ideia. Quando chegou ao castelo, Bela encontrou uma porta com um escrito: "Canto da Bela." Ela entrou e viu um quarto ricamente mobiliado. Na cama havia um bilhete informando a hora do jantar e um lindo vestido. Pouco depois, Bela deu de cara com Fera e levou um susto. Mas o monstro pediu para não levar a aparência dele em conta e lhe dar um voto de confiança. Bela, então, foi percebendo que aquele monstro era, na verdade, alguém gentil e que partilhava do mesmo amor pelos livros. Os dois passaram muitos meses juntos e Bela sentia cada vez mais carinho por Fera. Eles conversavam sobre os livros. O monstro era muito culto e inteligente. Tinham agradáveis jantares e dançavam no luxuoso salão de baile. Num desses jantares especiais, Fera timidamente aproximou-se de Bela, ajoelhou-se e falou: "Bela, eu amo você. Quer se casar comigo?" A jovem ficou surpresa, pois gostava muito dele, mas não tinha certeza se o amava. Então respondeu: "Essa é uma decisão muito importante e não gostaria de tomá-la sem antes pedir conselhos ao meu pai." Fera tinha muito medo de perdê-la, mas a amava tanto que concordou. Só fez Bela prometer que retornaria em uma semana com a resposta para o pedido de casamento.
Quando o mercador viu a filha, mal acreditou, pois achava que ela ficaria prisioneira para sempre. Ele abraçou Bela bem forte e quis saber as novidades. A saudade era tanta que os dois nem perceberam o tempo passar. Assim, passaram-se várias semanas. Numa noite, Bela sonhou que o monstro estava morrendo ao lado de sua amada Roseira. Ela acordou desesperada com a possibilidade de perdê-lo, e foi assim que descobriu que realmente amava a fera. Então, Bela se despediu da família e correu para seu castelo. Quando chegou, viu o monstro como no seu sonho. Ela o abraçou e disse chorando: "Não morra, eu amo você e aceito o seu pedido." Fera, que estava morrendo de saudade, recobrou suas forças assim que foi beijado por Bela. Imediatamente transformou-se num belo príncipe. Depois, explicou para Bela que um feitiço o havia transformado naquele monstro e o encantamento só seria quebrado se alguém se apaixonasse de verdade por ele. O casamento foi realizado com uma linda festa e os dois viveram felizes para sempre. Palma pra historinha, que ela é uma gracinha. Hora do beijinho! Beijinho especial de hoje vai para a Júlia Costa, que acompanha o canal e está fazendo aniversário hoje. Parabéns! E agora é a sua hora de participar. Se inscreva no canal, deixe o seu like, participe pelas redes sociais ou por e-mail. Essa foi a leitura do clássico A Bela e a Fera, que faz parte do livro Turma da Mônica, Contos da Carochinha, escrito por Maurício de Souza, da editora Girassol e Maurício de Souza Editora. Até a próxima historinha. Tchau, tchau!